Olá, boa noite a todos e todas aqui presentes. Nós vimos aqui pelo chat do YouTube que já temos vários municípios, né, e pessoas de, inclusive, outros estados aqui além do Paraná. Gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu sou a professora Yasmin, da Universidade Federal do Paraná, sou uma mulher branca, cabelos longos, ondulados, tenho 37 anos e estou no meu escritório, tá? Gostaria, então, de apresentar o projeto Descobertas em Educação Especial e iniciaremos hoje, para esse segundo semestre, um ciclo de palestras inclusivas. Esse projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, ele é sediado pelo laboratório LabB-LAPED, né, e pelo grupo de pesquisas em Educação Especial e Deficiência Intelectual, em parceria também com a Federal de Santa Maria. E nós contamos com uma grande parceria, que é o FORGE, que é o Fórum de Gestores em Educação Especial de Curitiba e região metropolitana. E é graças a essa parceria, junto a todos os municípios, que nós, então, ofertaremos as palestras durante esse semestre. Essa é a nossa palestra de inauguração, hoje no dia 10 de agosto de 2022, e nós teremos mais 3 encontros ainda este ano. O próximo será no dia 21 de setembro, depois 19 de outubro, e o nosso último encontro, dia 9 de novembro, né? Gostaria de agradecer imensamente a essa parceria que tem possibilitado a realização de inúmeros trabalhos junto à universidade e à comunidade, né, e as secretarias de educação, com uma ênfase na área de educação especial. Então, para a nossa palestra de hoje, nós teremos 2 gestoras em educação especial da Secretaria de Educação. A primeira gestora, Maria Cristina Vidolin, que é do município de Colombo, e a nossa segunda gestora, que irá fazer a mediação, é Louise Maria da Rocha, que é gestora de Pinhais, né? Então, gostaria de apresentá-las a vocês, vou deixar que elas se apresentem também, e então introduzam o tema da palestra e a nossa palestrante, convidada especial de hoje, que daqui a pouco estará conosco, que é a Cristiane do Rocio Stoller de Oliveira, né? Então, por favor, passo a palavra a vocês e agradeço imensamente a disponibilidade de vocês estarem essa noite conosco para conduzir esses trabalhos. Então, boa noite a todas e todos. Primeiramente, Yasmin, agradeço, né? É um prazer estar aqui abrindo esse ciclo de palestras, né? Em relação à questão da educação especial. Como a Yasmin já comentou, meu nome é Louise, sou mulher, branca, tenho cabelos castanhos curtos, estou usando óculos, estou com uma blusa, uma jaqueta preta com pele no pescoço, encontro na sala da minha casa, atrás tem uma parede creme, aparece um pedacinho do quadro aqui da minha casa que tem alguns girassóis. E realmente, né, é um prazer imenso estar aqui, representando, né, não só o município de Pinhais, mas também o Fórum de Gestores da Educação Especial, que nesse segundo semestre dá continuidade a todo um trabalho aí que já vem sendo efetivado de diferentes formas, né, por meio de debates, de trocas de experiências, o próprio Fórum da Educação Especial. Passo, então, a palavra para a Cristina. Uma boa noite para você, Louise, para todas e todos que estão aí conosco. Nós temos pessoas do Paraná todo, temos pessoas de outros estados. Isso é de uma alegria para a gente incrível. Preciso, nesse momento, dizer a minha satisfação de estar entre mulheres incríveis, maravilhosas, que me representam, e numa noite tão fria. A gente já observar no chat e ver tantas pessoas, e tantas pessoas de Colombo conosco, isso é uma lindeza tão grande que aquece o nosso coração. Então, eu cumprimento nesse momento
cada companheiro e companheiros meus da cidade de Colombo, da Secretaria Municipal, e dizer para você, Louise, que é linda a busca da nossa cidade pela inclusão, pelo respeito e o direito de todos, de todos. Eu sou mulher, eu sou branca, eu estou com uma blusa de lã verde água, eu estou de pantufa e meia, mas paro por aí para não me entregar mais, porque está muito frio. E na comunidade surda, eu tenho esse sinalzinho assim, olha, porque geralmente meu cabelo é crespinho e meu cabelo tem duas cores. Então, assim, para esquentar o nosso coração, eu queria falar umas palavras. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Obrigada, Maria Cristina, também é um prazer, né, estar mediando. Temos vários momentos juntas e esta, né, é a primeira palestra que estamos trabalhando em conjunto. Então, hoje, 10 de agosto, é um dia muito importante. Acredito que essa data foi escolhida a dedo, a partir dessa temática, né, Dia Internacional da Superdotação. E para nós, então, comemorarmos, né, essa importante data, eu convido, né, que a Cristiane já esteja aí aparecendo, que será a nossa palestrante de hoje, que vai estar trabalhando a temática para além do quociente intelectual, identificação e intervenção para estudantes com altas habilidades de superdotação. Cris, seja muito bem-vinda, sempre contribuindo muito, não só com a educação especial de Pinhais, mas também com todo o trabalho com o Fórum de Gestores, né, atuando aí na formação dos profissionais dos diferentes municípios, principalmente, né, com essa temática que muito precisamos avançar aí na região metropolitana de Curitiba. E vou estar apresentando, então, antes de passar a palavra para ela, eu vou estar apresentando a Cristiane. Então, a Cristiane, ela é psicóloga, graduada em 1999 pela Universidade Federal do Paraná. Ela possui pós-graduação lato sensu em neuropsicologia e neuroimagem, além do título de especialista em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela também é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em educação pela mesma instituição na linha de pesquisa Processos Psicológicos em Contextos Educacionais. A atuação principal é enquanto psicóloga escolar e educacional na área da avaliação psicoeducacional na Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional da Prefeitura de Pinhais. Cristiane tem experiência de docência em pós-graduação lato sensu, modos presencial e à distância. Ela também é facilitadora do programa de qualidade na interação familiar. É palestrante nos temas de educação especial, neuropsicologia, interações familiares e altas habilidades de superdotação. Ela atua também no assessoramento às famílias e crianças superdotadas e a área de interesse voltada aos estudos de altas habilidades, superdotação e neurociência. Então, vamos aproveitar essa profissional, né, que tem toda uma vivência, um estudo nesta área, durante a fala dela, colocando questionamentos, comentários ali no chat, que ao final, tanto eu como Cristina retornamos aqui para estar, então, realizando os comentários. Excelente palestra, excelente fala para você, Cris. Obrigada, meninas. As crianças da Louise querem participar da palestra também. Já gostei aí, né? Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez. Eu falei que era muito gosto, né, de estar voltando às lives. A gente deu uma paradinha nas lives. Eu fiz algumas mais relacionadas à prefeitura mesmo,
alguma coisinha sempre da Forge, né? A gente é aí parceiras da Forge, do Forge, né? Do Fórum de Gestores da Educação Especial. Eu estou vendo aqui um pessoal conhecido no chat, mães das minhas crianças, professoras, pedagogas, que bom. E um pessoal aqui de longe também, tem gente de Blumenau, tem gente da Bahia. A gente fala aqui do nosso lugar da região metropolitana de Curitiba, mas eu acredito que a gente consiga fazer uma fala aí que vai atingir a todos e com certeza, né? Façam questionamentos, façam perguntas, porque a gente veio para fazer algumas, né, desmistificar algumas coisas que eu acho que é meu trabalho principal, né? Enquanto estudiosa da área das altas habilidades, enquanto pesquisadora da área, de estar fazendo, quebrando algumas barreiras aí, desconstruindo alguns mitos. Então, eu faço parte também, eu acabei não colocando isso na descrição, mas eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Psicologia Escolar Educacional da Unicentro de Guarapuava, minha orientadora de doutorado, professora Carla Luciane Blumwesten. A gente também trabalha muito junto, principalmente nesses aspectos não cognitivos das altas habilidades, superdotação. Então, quando a Cassandra conversou comigo, né, que está aqui, nossa parceira, orientando da professora Yasmin, falou assim, vamos falar sobre altas habilidades? Falei, vamos, mas vamos falar alguma coisinha a mais. Quem acompanha minhas lives no canal já me ouviu falar disso, e eu vou continuar persistindo, porque diz que água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então a gente vai lá e de grão em grão a galinha enche o papo, vamos nos ditados, aí a gente vai conseguir estar trabalhando cada vez mais e trazendo as pessoas que estão nos assistindo como multiplicadores também, né? Desses processos, desse entendimento. Então, eu vou me autodescrever. Eu sou mulher, sou branca, meu cabelo é castanho, mas está com luzes claras, né? Eu estou aqui, tô com uma roupa preta, um lenço verde escuro no pescoço. Como diz a Cristina, eu não estou de pantufa, mas estou com cobertor nas pernas, porque está muito frio hoje, né? Parou de chover, esfriou mais ainda. Eu estou no meu escritório, então a parede que está atrás de mim é uma parede branca, e do meu lado esquerdo tem aqui um pouquinho da minha cortina, que é branca, com algumas flores aqui também em branco, né? Faz um degradê. Eu vou também iniciar relacionando os meus slides. O fundo de todos os meus slides é branco e tem pingos de tinta de diversas cores. Entre essas cores, amarelo, rosa, vermelho, roxo, azul e verde. Então, todos os fundos de slides serão assim, e daí, conforme as imagens forem surgindo, também eu vou descrevendo. Então, o nosso título no primeiro, para além do QI, identificação e intervenção para estudantes com altas habilidades superdotação. Tá bom? Então, deixa eu só achar aqui os meus slides para a gente passar. Como a Louise bem lembrou, né? Então, temos aqui um slide com um cérebro, um arco-íris, aviõezinhos, né, coloridos. Hoje é Dia Internacional da Superdotação. Então, esse dia foi escolhido para que a gente pudesse fazer alguns tipos de comemorações, né? Nós temos ainda muito o que percorrer, mas nós temos muito que já avançamos também no entendimento do indivíduo superdotado, entendendo principalmente esta palavra, entendendo ele como um indivíduo, como uma pessoa, não só como um quociente de inteligência, não só como um número, né? Então, é muito importante a gente entender, até no processo avaliativo, do superdotado, de entendimento, de compreensão, é diferente em cada etapa de vida. Então, se a gente avalia um estudante superdotado de ensino fundamental, até de ensino médio, de início de ensino médio, é um tipo de avaliação que a gente faz. Se a gente está fazendo a avaliação de um adulto, né, então a gente precisa entender o contexto, o momento de vida, porque é diferente. Na criança, né, e no adolescente, a gente vai estar direcionando para os aspectos ali educacionais, da suplementação de estudos, do enriquecimento curricular, intra e extracurricular. Quando é do adulto, já é diferente. O adulto, ele já vem numa busca de entendimento de quem é ele, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, que foi feita sob orientação da professora Maria de Fátima Mineto,
ela versou já sobre esse entendimento do jovem adulto, da expressão emocional, da relação com os contextos familiares, e agora a pesquisa de doutorado vai estar versando sobre, sim, o desenvolvimento, a expressão das inteligências não cognitivas do superdotado, a sua relação com o seu desempenho estudantil, né? Então, a gente está na fase de construção, né? Vamos fechar essa construção agora no segundo semestre, que é o meu 4º período do doutorado, para que a gente possa, ano que vem, né, submeter ao comitê e começar efetivamente a pesquisa. Então, a gente vem, né, muito feliz, eu venho particularmente feliz da minha vivência ali na Secretaria de Educação de Pinhais, que nós temos ali um respeito muito grande. Eu estou aqui com as 2 professoras de sala de recursos multifuncionais, temos 2 salas exclusivas para atendimento de crianças, né, de estudantes com altas habilidades, superdotação, e verificando os pontos importantes de atendimento que a gente vai conversar no transcorrer aqui da minha fala, tá? Para começar, então, o que é para além do QI? Se não é só QI, né? Não, e eu sempre tenho aquela fala, nem só de QI vive um superdotado, né? Então é inconcebível, é inadmissível, e são essas palavras fortes mesmo que eu preciso usar. É inconcebível, inadmissível que a gente vincule o ingresso de um estudante que tenha indicadores de altas habilidades, superdotação, no atendimento educacional especializado ao QI 130, né? Então, a gente tem o QI 130, um percentil 95 acima, né? 98 ali acima, só que não é só isso que faz um indivíduo superdotado. Ele não é um número, ele não é uma nota, tá? Então, é uma gama de fatores que a gente precisa estar observando, de indicadores, e esses indicadores, eles vão além do teste de inteligência. Então, por exemplo, tem testes de inteligência que são mais completos, que são os testes de QI, principalmente as baterias Wechsler, são testes muito completos, muito complexos, que verificam várias áreas de desenvolvimento, tá? Tem outros que são válidos, que são importantes, que são, né, importantes para a gente fazer essa avaliação, só que avaliam, eles são limitados no que eles estão avaliando, que é o caso de um teste que é basicamente perceptual visual. Então, a gente tem testes curtos que podem sim nos dar indicadores do potencial acima da média, só que não é só isso que vai fazer um indivíduo superdotado. Então, eu tenho, por exemplo, eu trabalho também em consultório com avaliação, então, quem é de outro município nesse sentido, e eu fico muito triste, né, com ainda os profissionais ainda não terem esse conhecimento. Eu não fico com raiva, eu não fico bravo com os profissionais, eu fico triste dos profissionais que estão nas diversas secretarias de educação, encabeçando ali processos de centro de atendimento, ou o que quer que seja, que ainda desconheçam esse fator, né? Isso que a política da educação especial na perspectiva inclusiva de 2008, né, de 2007 para 2008, a partir de 2009 já foi exemplificado quem é o público-alvo do AEE, indicando quem são os indivíduos com altas habilidades, superdotação. Então, um dos fatores é a habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento. E pode ser que essa qualquer área do conhecimento não seja necessariamente a área acadêmica, a área escolar. Aí daí vocês vão perguntar, o que eu faço então? Se ele não é escolar, por que eu vou colocar no AEE? Porque também nem só de suplementação de currículo escolar vive o atendimento educacional especializado. Existem outros fatores que são demasiado importantes, que são função, né, que são determinações do profissional, do professor, da professora que está trabalhando ali com atendimento educacional especializado para as altas habilidades, superdotação, tá? Então, a gente parte dessa abordagem multidimensional de inteligência, que é o entendimento que é passado isso, né, que durante muito tempo a definição de superdotação estava relacionada principalmente ao desempenho que pode ser medido por meio de testes e de escalas. Só que isso é passado. A partir da década de 1980, a gente começou
a ter pelas pesquisas, pelos estudiosos da cognição, os estudiosos da inteligência, os estudiosos das capacidades intelectuais humanas, outras abordagens, né? Até porque, então, muitos dos testes, eles são basicamente relacionados à língua, né? A inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. Só que se eu tenho uma pessoa, um indivíduo superdotado que tem outras habilidades em outras áreas do conhecimento, ele fica deixado de lado, né? Então, isso é algo que a gente não pode mais ficar preso, né? Eu mesma já fiz, sim, a avaliação de crianças que deram menos de 120, 117, 118 de QI, se a gente for ver, 90, 92% de percentil, só que todos os outros indicadores, eles colocam que essa criança, sim, apresenta as altas habilidades, superdotação. Até porque a avaliação, por mais longo que seja o processo, ele não é tão longo assim que vai abarcar a vida toda daquele indivíduo. Então, ela é um traço, é um retrato, é um momento que a gente precisa entender como assim a gente vai estar levantando, logicamente, fazendo todo esse processo de maneira científica, de maneira muito séria, mas compreendendo como é a base, como que é aquela criança, aquele estudante, aquele indivíduo, aquele adulto, né? Faço avaliação de adulto também, como ele tá se colocando naquele momento, né? Então, tendo em vista isso, que é passado somente vincular as altas habilidades de superdotação em testes e escalas, né, principalmente os padronizados, a gente vai entender um pouco mais, né, a respeito de 3 autores principais, que são autores que a gente utiliza na abordagem teórica. Existem outros? Existem. Mas para a gente trabalhar com altas habilidades de superdotação, é imprescindível que se tenha um bom aporte teórico, que se estude qualquer área, né? Qualquer área. Então, na área das altas habilidades de superdotação, não vai ser diferente. A gente precisa entender o que é inteligência. E a gente, enquanto profissional, pesquisador, né, avaliador, a gente precisa ter muito claro qual que é o fio condutor da nossa avaliação, porque é esse aporte teórico que vai costurar o que a gente encontra de achados nos testes. Então, se não um 115, um 120, um QI, vai ficar pelo QI, né? Então, a gente precisa entender e ter esse entendimento teórico muito bem determinado para poder costurar todas essas informações e fazer ali uma discussão e uma conclusão adequada, certa. Não é que é definitivo, não existe a verdade com V maiúsculo, mas que seja o mais fiel possível ao que aquele avaliado apresentou naquele momento. Existe, então, a teoria biológica da inteligência, que vai trabalhar com os fatores de inteligência cristalizada e fluida. Existe, né, que é a abordagem neurobiológica. Então, existe a abordagem de Cattell e Carroll, que trabalha com fatores de inteligência. Existe a abordagem de Gagné, que tem outro tipo de entendimento a respeito da inteligência, das altas habilidades. E eu trago aqui para vocês quais são os autores que eu uso como referência, né, no meu trabalho do dia a dia e nas minhas pesquisas também, tá? Então, assim, o primeiro autor que eu trago ali é o Sternberg, é Robert Sternberg. Ele é um estudioso da psicologia cognitiva norte-americano. O que ele diz? Ele divide, antigamente, né, na época das escalas e testes, a inteligência era algo que era ou você é bom ou você é ruim, né? Então, você tem que ser bom, você tem que ser bom em tudo. E a gente começa a entender que não, porque, por exemplo, se a gente for pensar lá vamos pensar num astronauta, né? Ou no engenheiro aeroespacial. Vamos pensar no engenheiro aeroespacial, ele tem ali a inteligência dele dominantemente analítica, uma inteligência acadêmica, uma questão mais organizada nesse aspecto de estudar, de desenvolvimento de pesquisa, né? Então, ele analisa, ele compara, ele avalia, ele faz hipótese, então, ele tem essa inteligência analítica mais destacada que as outras. Só que um vendedor, vamos pensar um excelente vendedor, aquele que ganha todos os prêmios lá de funcionário do mês da loja, o vendedor de carros, por exemplo.
ele também, se ele é exímio ali na tarefa que ele faz, ele é inteligente. Só que a inteligência de um não é comparável à inteligência do outro. Não é o mesmo tipo de inteligência. Então, Sternberg teve esse entendimento de que inteligência não é necessariamente aquilo que eu guardo. Não é o conhecimento que está guardado ali na minha cabeça. A inteligência, ela precisa ser vista na aplicabilidade daquele conhecimento. Então, aí a gente já começa a ter a primeira diferenciação, embora Sternberg não trabalhasse necessariamente com superdotados, a gente vai ter um entendimento aqui do que é a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa superdotada. Né? Então, uma pessoa superdotada, né, ela vai ter esse trânsito das áreas de conhecimento e das diversas áreas. Ele vai estar trabalhando, transitando, trazendo as informações, fazendo uma dança dessas informações e sempre com coerência. Então, o Sternberg, ele divide, né? Ele coloca que a inteligência está conectada à relação entre o mundo interno, então é aquilo que eu tenho de conhecimento, as informações, a experiência. Então, assim, e ao mundo externo, então é uma relação que existe. Então, como que eu vou estar demonstrando aquilo que eu sei? Isso se caracteriza. As respostas, se são respostas eficazes, eficientes, efetivas, né? A situação, problema que o mundo externo está trazendo para mim, então, eu estou demonstrando ali o meu tipo de inteligência. E ele divide em 3 tipos. Ele divide no tipo analítico, que é lá, vamos supor que é do engenheiro aeroespacial. A inteligência prática é aquela que eu aplico, uso, utilizo, seria mais ou menos a inteligência do vendedor. E a inteligência criativa, que ele cria, ele inventa, ele planeja, muito relacionado aí às habilidades artísticas, arquitetos, artistas, escultores, atores, né, pessoas que tenham esse tipo de habilidade. Eu falo que a criativa é do MacGyver, né, também. Então, a gente entende isso. Temos pontos das 3 inteligências, usualmente temos pontos das 3 inteligências em cada um de nós, com destaque em cada uma. Então, a gente tem como fazer essa avaliação, né, na avaliação entender qual é o tipo que se destaca mais. Então, a gente já saiu aí de um posicionamento que não é um fator único, que é um fator triplo, né? Outro autor muito importante, né, e que utilizamos aí dos conhecimentos dele, é o Gardner, né? Howard Gardner, a partir da década lá de 1980, ele começou a pesquisar o que acontecia. Ele via pessoas que tinham sido sucesso na vida, sucesso na sua vida profissional, sucesso ali na sua vida, só que eles não tinham sido bons alunos. Então, será que a escola é preditora de sucesso? Ser bom aluno é preditor de sucesso? Né? Então, quem assistiu aí na Netflix tinha um filme, aquele filminho de sessão da tarde na Netflix, acho que é a Rainha do Baile, eu não lembro agora qual que é o nome, que é a moça lá que era cheerleader, super famosa na escola, super popular, e ela caiu, ela teve uma queda lá porque era cheerleader, e ela ficou em coma durante 20 anos, e ela acordou lá com 30 e tantos anos, e ela foi voltar lá para a escola. A parte não é nem dela. Mas, assim, a pessoa... Vou dar um spoilerzinho só, né? Meio, né? Assistam que é divertido. Diversão para o fim de semana nesse frio. A pessoa que era referência da vida dela, que era de sucesso na vida, que não sei o quê... Quando ela vai lá e ela conhece... Vai ver essa pessoa nesses 20 anos depois, que era sucesso na escola, a pessoa. Não é bem assim que a coisa flui, né? Então, bem interessante vocês estarem aí. Então, é assim, né? Então, o Gardner começou a pesquisar, mas que estranho isso, né? A pessoa era inteligente, tinha sucesso na escola, e aqui não teve tanto sucesso, ou o outro, que era o zero à esquerda na escola, muito ruim lá na escola, ele tá aqui, teve sucesso na vida dele. Então, ele começou a pesquisar e verificou que existem outros processos ali. Então, ele dividiu os aspectos da inteligência em 8, e ele fala que a inteligência ela vai abranger esses construtos relativamente independentes, né, que daí ele divide inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, visoespacial, corporal sinestésica, entre outras, mas que interagem para produzir o desempenho inteligente. Então, a gente tem ali determinado desempenho em cada uma das inteligências. Ninguém é 100%, nem Einstein era 100%. E a história do QI maior que Einstein, esquece que o Einstein nunca fez teste de QI, tá?
Então, assim, nem Einstein era 100%, que era um gênio da humanidade, né? Então, entendendo isso, quando a gente vai avaliar um indivíduo superdotado, quando a gente vai entender, seja avaliar no aspecto clínico ou no aspecto educacional, ele nunca vai ser bom em tudo. Até tem casos, assim, que é muito bom, é quase parelho ali o desempenho em várias áreas do conhecimento. Não vou dizer que não existe, claro que existe. Mas é por conta de achar que todo mundo tem que ser 130 ou mais, que a gente acaba negligenciando os outros, que sim, têm indicadores de altas habilidades, superdotação, mas que não alcança aquele patamar, por N fatores, e muitas vezes por falha do instrumento. Não é que o instrumento é ruim, mas é que tem muitas vezes que o instrumento não alcança o que aquela pessoa tem de desempenho adequado, de desempenho ali superior. E o terceiro autor, que é o Joseph Renzulli, ele traz o aspecto assim, e o próprio Renzulli, né, num dos textos dele, traz que, para a gente compreender a inteligência, né, o que é essa abordagem da inteligência contemporânea, ele mesmo traz que se a gente unir a teoria do Sternberg e a teoria do Gardner, aí a gente vai ter mais facilidade e mais sucesso no entendimento do superdotado. Só que o Renzulli ele não vincula um indivíduo superdotado. Ele traz o aspecto de comportamento superdotado. Não quer dizer que o superdotado deixe de ser superdotado, até porque a superdotação ela é um aspecto neurobiológico, é genético. Né? A gente não produz um superdotado. A gente nasce superdotado e a gente é moldado pelo ambiente, pelas oportunidades que o ambiente nos permite, né, nos promove para desenvolver ou não essas habilidades que a gente tem aí geneticamente, que é geneticamente herdado. Entendendo que genético e hereditário não é a mesma coisa. Embora seja muito comum o fator hereditário nas altas habilidades. É comum a gente encontrar ali no círculo familiar outros indivíduos que apresentem as altas habilidades de superdotação. Então, o Renzulli traz o quê? Que a inteligência ela deve ser pensada como um conceito múltiplo. Deve-se partir do pressuposto que existem muitos tipos de inteligência. Os atributos do que se compreende como comportamento inteligente precisam ser considerados dentro do contexto cultural e situacional. A pessoa tem que ter a oportunidade de manifestar esse comportamento inteligente. E o Renzulli, né, ele traz 3 aspectos importantes, que é o que a gente vai procurar quando fazemos o processo avaliativo. A habilidade intelectual acima da média, como eu já disse, entendendo que ele está acima dos seus pares etários e escolares. Os seus interesses são diferenciados. O seu entendimento das situações é diferenciado. O seu processamento de informações é diferenciado. Tá? Outro ponto importante, pensamento criativo. E a criatividade se manifesta muito no uso de respostas diferentes e inteligentes. Respostas que as mães, no começo, assim, de vida, às vezes a criança pequena, eu estava até fazendo a anamnese com uma mãe hoje, uma criança de 5 anos, que ela fala assim, tá, da onde que você tirou essa resposta, meu filho? A professora fala assim, tá, mas isso não está certo. Daí, não, mas a criança começa a fazer o argumento ali, pior que é verdade, faz sentido. Hoje eu vi um anúncio no Facebook ali, a pessoa estava procuro quem faça convite de casamento virtual. Aí eu fiquei pensando, o casamento que é virtual é o convite. Isso é raciocínio superdotado. Tá? Então, às vezes tem muita literalidade, às vezes tem muita ingenuidade também, às vezes se confunde com autismo por conta disso. Outro ponto importante é motivação, engajamento com a tarefa. Aqui está em espanhol, mas enfim, implicação em la tarea. Não sou boa de espanhol, tá? Então, o engajamento com a tarefa, engajamento com a atividade. E esse engajamento é com a atividade do interesse. É o ponto de interesse. Então, essa criança que eu estava fazendo a anamnese com a mãe, ele gosta muito de sinos. Sino, aquele que toca, o blém-blém lá, tá? Falei, tá, mas como que ele manifesta esse interesse? A gente não avaliou ainda, então pode ser que seja, pode ser que não seja. Aí eu fui investigar.
E daí ela comentando assim, não, é que a gente foi lá para Aparecida, e daí ele sabia o sino, ele sabia o tipo do sino. Então, assim, ele sabe qual é o tipo de sino que tem na igreja da cidade, como é que é o toque, qual que é o material, que metal que é feito, qual que é o tamanho do sino, que é o martelinho não sei o que do sino. Então, ele vai além, então ele tem essa curiosidade, ele gosta de escutar os diferentes sons de sino, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente já começa a ter esse olhar diferenciado. Como ela comentou, tô tranquila, se for, se não for, eu só quero entender como é que meu filho pensa, né? Como é que ele é. Então, é isso que a gente vai tentar abordar. Então, baseado em o Renzulli, uma outra situação, ele também, de acordo, ele está estudando até hoje, tem 80 e pouquinhos, fez aniversário um tempo atrás aí, e ele tem um instituto de pesquisa na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e ele está até hoje ele vai pesquisando e vai trazendo ideias novas, né? Só que a obra do Renzulli que baseia todo o material produzido pelo MEC. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai além da abordagem renzulliana, né? Porque ele traz esse ponto, mas a gente tem outros estudiosos que trouxeram outras contribuições, mas assim, toda a base do AEE, da suplementação, do enriquecimento curricular, ele tem esses pressupostos na obra de Renzulli. Então, tendo isto posto, né, o próprio Renzulli, como eu disse, né, em 2018, ele foi falar dos fatores não cognitivos da inteligência. Então, ele traz que em 2021, no século 21, está se dando mais atenção às habilidades não cognitivas, o que vai ser considerado peça central na educação de superdotados há muito tempo. Porque não basta ter o conhecimento, eu tenho que saber lidar com as coisas da vida e com as coisas do dia a dia, com a minha autorregulação e com a minha frustração. Então, os trabalhos que ele tem ali de enfoque são os que trabalham com desenvolvimento do engajamento. Então, porque tem indivíduos que acabam não tendo, ele começa uma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina, começa outra coisa e não termina. Em questões éticas, a gente tem muitas questões que acontecem sim, porque a pessoa às vezes pode não ser bem trabalhada e achar que tudo vem fácil porque ela é inteligente. Então, acaba, sem querer ou por querer, até chegando em fatores de humilhação dos demais. Isso, né, tenho poucos exemplos para trazer. Entendimento da obtenção do bem comum, que vai estar tendo equilíbrio de interesses intrapessoais, interpessoais. Então, intra para mim, inter da comunidade e extra, o que é bom para a sociedade. Então, na minha pesquisa do mestrado tem isso, né, que a satisfação, o de bem com a vida, a parte saudável da emocional do superdotado é quando ele entende que ele está fazendo bem para a humanidade, ele tem uma satisfação que não é assim hedônica, não é das minhas realizações, mas sim realizações para o mundo. E também aspectos da psicologia positiva, que ela vai estar lidando com o desenvolvimento de virtudes e forças de caráter. Então, isso, né, Renzulli trazendo para nós. Aí a gente vai entender os indicadores aqui, né? Além do meu plano de fundo coloridinho, que eu já tinha falado, nós temos uma figura, ali um desenho de um menininho, e esse menininho está apontando para uma lâmpada que aparentemente está acesa, porque tem uns risquinhos em volta dela. O que a gente vai ver? Precocidade. Nem toda criança precoce, que é aquela que faz as coisas antes do tempo, vai ser superdotada. Mas todo superdotado é precoce de algum modo. Então, a gente vê indicadores de precocidade. Muitos, não são todos, muitos têm gosto e nível elevado de leitura. Esse pequenininho aí de 5 anos, ele aprendeu a ler sozinho aos 4. Ele lê palavras e frases desde os 5, ele está com 6 anos agora, aos 5 já estava lendo palavras e frases. E agora ele já faz todo o raciocínio dele, já faz escrita e já está na tentativa de letra manuscrita. Mas isso por conta dele, porque não é a mãe que exige, não. O que muitos apresentam interesses variados e diferenciados, então são coisas que não é coisa de criança. Isso não é da sua idade. Ele quer assistir, ele tem 6 anos de idade e ele quer ficar assistindo programas de natureza no National Geographic, para entender como que funciona o ecossistema da África. Né? Então, isso são gostos diferenciados. Tendência a se associar com pessoas mais velhas, porque eles vão em busca do par intelectual, ou com pessoas mais novas, porque daí ele vai ser como se fosse um mentor.
tem a capacidade de observação muito diferenciada, então eles conseguem perceber coisas nas entrelinhas das situações. Assincronismo, então não é parelho o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual. Então, às vezes, a criança gagueja, manda para fono, mas não é gagueja por falha de fono, é porque os órgãos fonoarticulatórios ainda não estão maduros o suficiente para dar conta da rapidez do pensamento. Tá? O assincronismo, então, ele pode ser afetivo intelectual psicomotor ou de linguagem e raciocínio. Tem preferência por trabalhar ou estudar sozinho, muitas vezes porque se frustram e ainda quando pequenos não sabem como lidar com o outro indivíduo que não dá conta tão rápido quanto ele, ou porque ele acaba fazendo tudo sozinho porque os outros deixam nas costas. Então, já tem uma preferência por trabalhar sozinho. São usualmente independentes, usualmente autônomos e usualmente têm um senso de humor refinado que nem sempre é bem compreendido. Porque às vezes tem um sensozinho de humor meio machadiano, eu falo do Machado de Assis, humorzinho meio negro, usa muito de metáforas, usa muito assim do sarcasmo. E às vezes os professores, até os pais mesmo, não estão muito, né, dando conta disso tudo que eles estão falando. Aqui, de novo, a descrição da imagem, né, falando da avaliação, nós temos uma figura de uma mulher segurando uma lupa diante do olho. Tá? Como que a gente avalia esse povo? Então, já que não é só QI, nem só de QI vive o superdotado. Vamos fazer testes psicométricos? Lógico, porque o teste psicométrico não é só para dar nota. O teste psicométrico, ele nos elenca várias capacidades intelectuais desse indivíduo. Né? Eu vou estar vendo fatores, o desenvolvimento de fatores como planejamento, a organização, memória, atenção, flexibilidade cognitiva, autorregulação, raciocínio visoespacial, percepção visual, percepção auditiva, raciocínio lógico-matemático, inserção em classes, conceituação. Então, eu vou estar vendo essas habilidades. Eu faço uma análise quantitativa? Sim, mas eu também faço uma análise qualitativa ali com o meu arcabouço teórico. A gente utiliza também escalas de características, testes de personalidade podem ser utilizados também, testes de pensamento divergente para poder entender o aspecto criativo, pode ser padronizado. Até é engraçado falar, né? Teste de pensamento divergente padronizado, existe, né? Para criança e para adulto, mas não é que vai dar nota, não existe nota para criatividade. Questionários, observação de comportamento, entrevista com família e professores. Então, a gente faz um estudo de caso daquele indivíduo. Eu faço muita atividade livre, essas atividades livres para a gente entender um pouco do autoconceito, da inteligência intra e interpessoal daquele indivíduo, como que ele se vê, como que ele se coloca nas diversas situações. Então, a gente utiliza também desses instrumentos e eu gosto muito de usar também, dependendo do indivíduo, no adulto sempre, o teste de habilidades sociais para ver como que ele está se desenvolvendo, e gosto muito de usar também o de percepção de suporte familiar, de como que ele vai se ver nesse contexto. Eu quero estar utilizando na sequência, ainda não tive oportunidade, por falta de tempo mesmo, a escala de percepção do suporte social, como que ele se vê nesse mundo, né? Como que ele se coloca nessas relações interpessoais. Para criança, a gente pode usar também o teste de habilidades sociais, mas não o do casal Delprete, mas o SSRS, gosto muito de utilizar, e muitas atividades livres também. Né? Eu tenho costume, lá na prefeitura eu aprendi a trabalhar em equipe, eu trabalho com pedagoga, minha pedagoga, uma delas está aqui também, que é minha sócia no consultório, que a gente trabalha junto. É muito bom ter o olhar de dois profissionais de áreas diferentes de formação. Então, a gente trabalha também a avaliação de funções executivas, a avaliação ali tanto das quentes como as frias. Então, a gente tem todo esse trabalho, esse cuidado
para cercar de todos os lados, para a gente ter essa fotografia muito nítida, muito brilhante, muito determinada desse indivíduo, tá? Aqui nesse slide nós temos daí 3 pontos, 3 círculos, um círculo roxo, um círculo verde e um círculo azul, trazendo os pontos do Renzulli, né? Então, no círculo roxo, habilidade acima da média, no círculo verde, criatividade, e no círculo azul, comprometimento com a tarefa. No centro, se vê quando os 3 círculos eles se encontram, o Renzulli compreende, então, o comportamento superdotado. Eu sempre digo assim que Mozart talvez não fosse Mozart se o pai dele fosse padeiro, porque ele foi um gênio da música. Fazendo um parêntese, a diferença entre precoce, prodígio e gênio superdotado, vamos fazer rapidamente. Como eu disse, todo superdotado acaba tendo indicadores de precocidade. Quando a gente vai lá escarafunchar na anamnese dele, na história de vida, a gente vê que ele começou a fazer muitas coisas, algumas ou muitas coisas antes das crianças, que é o esperado para a idade. Mas nem todo precoce vai ser superdotado. Pode se igualar daí nos seus aspectos quando entra na escola, principalmente. O prodígio é aquele indivíduo que ele tem um desempenho, não é nem só um interesse, ele tem um desempenho em determinada área do conhecimento, em determinada atividade, comparável ao desempenho de um adulto. Então, por isso que eu lembrei falando do Mozart, porque Mozart, ele compôs a primeira peça aos 5 anos de idade, que era uma peça para cravo, né, que parece um pianinho lá, mas é um sonzinho mais estridente. A primeira sinfonia, se não me engano, foi lá por 9 anos, alguma coisa assim. Então, ele tinha, quando criança, o desempenho de um adulto. Então, Mozart foi prodígio. O que é o gênio? Então, o gênio é aquela pessoa que tem lá uma aplicabilidade do seu conhecimento que traz uma diferenciação, faz um divisor de águas no conhecimento da humanidade. Seja na área ali que for. Vamos citar o Mozart de novo, né, na questão da música, Einstein na questão da física, Stephen Hawking na questão da física, Isaac Newton na questão da física. Se a gente for ver essas pessoas que são extremamente assim, que são seguidas depois. Eu estou tentando lembrar o nome do médico lá que tem do filme do Mãos Talentosas. Se alguém lembrar, fala aí para mim no chat, né? Que eu já acabei de fugir o nome dele, mas ele também é um gênio, está vivo ainda aí, que fez o desenvolvimento das cirurgias de separação de gêmeos siameses, né? Da neurocirurgia. Então, a gente tem pessoas, gênio da comunicação, Silvio Santos, gente, gênio da comunicação, Jô Soares, aí, infelizmente, recentemente falecido, gênios da comunicação. Tudo se faz depois, tudo é diferente depois do que eles aplicaram. Então, isso é importante a gente tá observando também. Aí a gente vai fazer o quê? No caso do estudante ali do ensino fundamental, ensino médio, ele precisa ser encaminhado, ele precisa ser trabalhado. Outro mito, superdotado não precisa de nada porque ele faz tudo sozinho. Mito, ele precisa ser encaminhado ao atendimento educacional especializado. E esse, né, que o AE, né? Então aqui nós temos 3 figurinhas, uma figurinha de um menininho ali com uma plantinha parecendo um laboratório de química, outro de uma criança dentro de uma caixa, ali provavelmente brincando de pirata, porque ela está com cone nos olhinhos ali, simulando que ela está enxergando longe, e embaixo uma menininha sentadinha com uma luminária escrevendo num caderninho. Então, o AE, ele precisa entender, né, a professora ou professor do AE para as altas habilidades, que ele tem que maximizar, proporcionar formas de maximizar a participação do aluno na classe comum. Ah, mas ele não vai para aí, o que a classe comum tem a ver? Se trabalha em parceria, né, na classe comum do ensino regular, porque ele também precisa de adequações para se beneficiar desse contexto escolar. O professor do AE também vai ter formas de trabalho para potencializar essa habilidade demonstrada pelo aluno, ou as habilidades demonstradas no plural. Vai estar fazendo enriquecimento curricular previsto no plano de atendimento individual.
ajudar ali na expansão do acesso do aluno a recursos de tecnologia, materiais pedagógicos, bibliográficos, principalmente nessa área de interesse. Vai promover com que esse aluno participe de atividades voltadas à prática da pesquisa e produção de produtos, ficou horrível, desenvolvimento de produtos, e estimular a proposição e desenvolvimento de projetos no âmbito de temáticas diversificadas. Então, a gente já sabe o que esse aluno tem interesse, mas vamos colocar mais áreas para ele conhecer, às vezes ele não conhece. E fundamental do professor do AE, trabalhar com autoconceito e autorreferência e a identidade enquanto indivíduo superdotado. O indivíduo superdotado é diferente. Não é melhor nem pior, ele é diferente. E ele precisa se entender enquanto essa diferença. E o AE, ele proporciona que esse estudante, né, no caso, ele conheça outros como ele, porque ele se sente muito sozinho. Então, essa também é um dos aspectos fundamentais do AE. Está lá na minha pesquisa do mestrado, tem artigo também. O AE não trabalha sozinho, né? Então, nós temos aqui 3 pontos, já vou descrever as figurinhas. Primeira figurinha, tem um homem ali, provavelmente eu quis representá-lo enquanto professor, e uma criança ao lado, uma menina, e vai fazer o atendimento ao aluno, né, daqueles pontos que a gente comentou anteriormente. A segunda figurinha, do lado esquerdo, tem várias pessoas, 2 falando, e mais 4 ali, aparentemente ouvindo, que é o assessoramento ao ensino regular. Então, se trabalha em parceria, o aluno está no ensino regular, ele precisa ter acesso às oportunidades no ensino regular. E a terceira figurinha, do lado direito, embaixo, tem ali uma pessoa com uma tigela na mão, com algumas coisinhas coloridas, uma mulher, uma outra mulher em pé perto dela e 3 pessoas sentadas observando. É o suporte à família. Então, o AE tem que prever esses 3 momentos, né, para que a gente consiga ter uma harmonia de fala, uma harmonia de estratégias, de objetivos, de ações, consequentemente, para esse nosso estudante superdotado. Próxima figura vai falar, então, do enriquecimento curricular. Como vai ficar gravada essa live, eu não vou ficar com medo aqui de vocês perderem, porque vocês vão poder assistir novamente depois. Aqui nós temos uma figura, que é uma moça em cima de uma escada, usando máscara e jaleco, com uma lupa grande em frente a uma planta, e um rapaz ao lado direito, mais abaixo, também de jaleco e máscara, com uma prancheta na mão, provavelmente coletando dados. O aluno com altas habilidades, né, superdotação, ele tem que ter esse ambiente desafiador, então, porque ele se entendia muito fácil e ele fica, às vezes, pode apresentar comportamentos não muito adequados dentro de sala. Então, o enriquecimento curricular, ele é proposto tanto no AEE, que é o extracurricular, como na sala de aula regular, que é o enriquecimento intracurricular. Antes da gente pensar em aceleração de série, aceleração de conteúdo, nós vamos pensar no primeiro direito do indivíduo superdotado, que é o acesso ao atendimento educacional especializado em caráter suplementar, em que se promove o enriquecimento curricular. A gente vai estar fazendo ali o desenvolvimento das habilidades e talento, entendendo também as habilidades não só de pesquisa, de trabalho escolar, mas as habilidades sociais e as competências socioemocionais. No enriquecimento curricular, a gente vai encontrar propostas diferenciadas, experiências de aprendizagem, e ele vai estar sendo baseado no interesse do aluno. Se é uma criança pequena, a partir de 4 anos, assim, a gente encaminha para o AE, a gente vai ter uma gama de oferta de oportunidades, para a gente poder começar a descobrir quais são efetivamente essas áreas de talento dessa criança. Aqui mais uma figurinha com 3 pontos das práticas do enriquecimento curricular. A primeira figurinha em cima, ao centro, são 2 crianças, aparentemente uma menina e um menino, aparentemente pesquisando ali, o menininho com uma lupa, olhando o bichinho na folha, e a menininha olhando uma borboleta voando. São experiências exploratórias, precisa se explorar, então coisas que a criança às vezes não tem acesso. Ela vai ao museu, vai à biblioteca, vai ao cinema, vai ao teatro,
vai ao circo, vai fazer entrevistas, vai conhecer pessoas, vai participar de oficinas, de situações que ela ainda não tem acesso. Mais embaixo à esquerda, temos várias crianças ali, crianças sentadas em cima de livro, com laptop na mão, uma sentada em cima de uma xícara, né, falando de atividades de aprendizagem, que daí são efetivamente as pesquisas, né, que elas vão estar ali se debruçando. Pequeno já começa a pesquisar. O trabalho do AE é desenvolver esse pensamento científico, esse entendimento enquanto pesquisador. E mais à direita embaixo, várias criancinhas, 4 criancinhas em torno de uma mesa escrevendo, que é a prática do projeto individual ou em grupo. Né? Então, é feito de escolha, democrático ali para estar fazendo esse trabalho com as crianças. No nosso município, vamos retornar esse ano, temos o costume de fazer uma amostra ao final do ano desses projetos. As crianças escolhem qual é o projeto que ela se engajou mais, que ela gostou mais, e ela vai apresentar para os familiares no evento que a gente faz, é bem bacana. Próximo slide. Então, a gente está finalizando já a questão dessas inteligências não cognitivas. Como que eu vou estar vendo isso, então? Né? Então, no âmbito das inteligências não cognitivas, temos aqui 3 pontos, uma figurinha que é um dedo, escolhendo entre uma carinha um pouco neutra, uma carinha feliz e uma carinha um pouco triste, né? Então, a gente entende também o trabalho, o estudo, na verdade, de Zelaz e Pauls, que fala das funções executivas quentes, que são basicamente as formas de autorregulação, processamento emocional, motivação, né, que nos levam a persistir, a perseverar nas atividades que a gente tem de interesse, que a gente gosta, apesar de algumas derrotinhas no meio do caminho. Tá? Teoria da mente e cognição social também fazem parte das funções executivas quentes. Um autor que eu utilizo de base do entendimento emocional de superdotado, embora não tenha trabalhado exclusivamente com superdotados, é o Kazimierz Dabrowski, que era um autor polonês, que traz 2 pontos muito interessantes, que é da teoria da desintegração positiva, que a gente vai observar a constituição de personalidade do indivíduo superdotado por outro aspecto, bem diferente da psiquiatria estatística e tradicional. E as sobreestabilidades, então, que também vai diferenciar esse indivíduo de um possível, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai investigar, a gente vai ver que não, que ele tem uma sobreestabilidade psicomotora. Né? Então, são esses aspectos que a gente traz no desenvolvimento emocional. Infelizmente, não temos tempo de falar sobre isso, mas, né, numa próxima oportunidade, quem sabe. E outros autores, né, entre eles Gross, de 2014, Mayraka Gross, Valentin Investeno, em 2017, mas muitos trazem, outros trazem, que o superdotado ele tem um desenvolvimento moral e senso de justiça precoce, esse desenvolvimento ocorre. Tem uma noção de responsabilidade coletiva, o nível de justiça mais elevado, juízo moral autônomo. Lembra lá do Piaget, da autonomia de pensamento, de juízo moral da criança? Então, tem uma relação também. Né? Então, ele entende as situações, as consequências das ações que ele promove e das consequências das ações dos demais também. Os seus pensamentos e sentimentos a respeito do certo e do errado seguem padrões de pessoas mais velhas. Então, e o que é certo, o que é errado, é errado. E se alguém está fazendo errado, existe sofrimento por conta disso. Eles entendem que a autoridade não é a justiça, não é então, os pais sofrem um pouquinho, que é assim, você vai fazer porque eu sou seu pai e estou mandando. Não, peraí, você ser meu pai é uma coisa, você me ordenar é outra coisa, então você vai ter que me explicar por que eu tenho que fazer, tá? Podem, com isso, apresentar precocemente conceitos de questões morais e éticas, mas também podem apresentar ali possibilidades de conflito. O que eu digo aqui também não é que a gente vai passar a mão na cabeça e falar assim, tá, você é superdotado, tadinho de você, né? Então, eu estou entendendo. A gente tem esse entendimento, tem essa consideração, mas também a gente faz um trabalho de desenvolvimento disso com a criança e de adequação. Né? Então, dele ter esse entendimento e para que ele tenha menos sofrimento também, porque muitas vezes ele sofre demais, tá?
A expressão emocional, nós temos aqui 6 criancinhas. Cada uma está com um tipo de expressão no seu rostinho diferente, tá? Então, ela tem um senso de humor que é mais maduro, como eu disse, às vezes usando de sarcasmo, utiliza bem metáforas também. A intensidade emocional usualmente é exacerbada. Então, você tem aquele termo, fazer tempestade no copo d'água diminua, tempestade é na tampinha do xarope, tá? Perfeccionistas. Então, às vezes, o índice de velocidade de processamento no teste que a gente faz fica mais baixo em relação aos outros, porque ele quer fazer perfeito. A sincronia de desenvolvimento, que eu já comentei com vocês, então, às vezes, ai, mas você é superdotada, é tão inteligente, por que você está chorando por causa disso? Que bobeira. Então, o desenvolvimento emocional não é que seja imaturo, ele é diferente e é mais intenso. Sensibilidade, e seja sensibilidade dos sentidos. Então, às vezes, existe aquele superdotado que não come determinado alimento porque é pastoso e ele não suporta a textura pastosa na boca. Ah, é autista? Não, não é. Às vezes pode ser dupla excepcionalidade, mas não é necessariamente uma diagnóstico de autismo. Às vezes não suporta alguns tipos de luzes, às vezes não suporta alguns tipos de som. Isso por conta, né? Etiqueta de roupa, elástico de meia, aqueles fios de costura de meia que às vezes, e assim, é desesperador, né? Além de surgir muitas alergias, às vezes, no corpo, é desesperador. Não consegue pensar em nada enquanto não arranca aquela etiqueta completamente da roupa. Não consegue ter produção. Se a meia está virada e pegando no dedinho, machuca, e machuca emocionalmente também. Tem usualmente alta motivação intrínseca, então tem muito gosto pela atividade, principalmente quando é atividade de interesse. E ocorre sim, não quer dizer que o superdotado tenha problemas psicológicos, mas ocorre essa oscilação emocional. Então, ocorre uma situação ali que ele não sabe lidar naquele momento, ainda não desenvolveu bem a autorregulação, muda de humor do nada, como é compreendido pelos adultos. Não sou só eu que estou dizendo pela minha experiência, quem diz junto comigo, Gross novamente, 2014, Pisque Stoltz e Camargo, 2014, Borges, Rodrigues Naveiras e Rodrigues Dorta, 2018, professora Karina Paludo, 2018, Michele Kane, 2018, e a professora Jane Chagas Ferreira, em 2014, também comentaram a respeito desses aspectos. E, findando, né, com para além do QI, que é o nosso principal objetivo para hoje, né? Aqui nós temos algumas características a serem observadas. Temos uma figurinha, novamente, de uma menininha com uma lupa. Eu gosto muito, né, da lupa. Um vasinho de flor ao lado dela, ali ela aparentemente pesquisando essa flor e anotando numa folhinha. Aspectos da imaginação. As crianças superdotadas, elas são curiosas. Elas apreciam questionamento. Então, quando você começa, você instiga, ela traz uma informação. Ah, mas eu não entendi. Será que é por causa disso? Ah, mas você não acha que é tal coisa? Ah, mas eu acho que é tal coisa, não sei o quê, porque eu li não sei aonde que é tal coisa. Eles apreciam, eles gostam desse desafio, desse questionamento. Gostam muito de faz de conta, gostam muito de piada, questões de humor. Outro ponto que a gente precisa observar ali abaixo à esquerda está escrito é independência. Então, as crianças superdotadas, elas apreciam estar sozinhas, elas não sofrem por ficar sozinhas. Elas preferem desafios, elas não temem ser diferentes, então elas não têm vergonha de ser diferente dos outros. Elas são autênticas, elas gostam disso, elas se colocam, têm um bom autoconceito, uma boa autorreferência. Lógico, tudo isso também precisa ser trabalhado, né? Porque pode ser que essa criança não tenha tido um acolhimento suficiente de família e escola. Então, a gente tem que estar observando que uma criança superdotada, emocionalmente saudável, vai estar apresentando isso. Muitos interesses, então, elas são interessadas em arte, interessadas em escrever, em aprender sobre a vida, de muito tempo atrás, outros lugares. Então, assim, são vários interesses. Normalmente não fixa no interesse restrito, né? Que é muito comum das crianças com transtorno do espectro autista e as crianças com transtorno do espectro autista de alto funcionamento também. Então, aí uma diferença. Isto posto, pessoal, eu agradeço a atenção de todos e todas que estiveram aqui conosco nesse momento.
Eu tenho 2 páginas no Facebook, eu estou começando a ativar o Instagram, por isso que eu nem coloquei aqui ainda, mas tem várias coisinhas, tem lives do meu canal, tem alguns pensamentos. Uma delas é a facebook.com/vamos que o filho é nosso, tudo junto. E a outra, facebook.com, psico.crisoliveira. Tem um canalzinho no YouTube que vocês podem encontrar lá, Psiconversas Altos Papos. E se quiserem conversar comigo por e-mail, psi.cristiane@gmail.com. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Vamos fazer pergunta aí, que eu vi que tem bastante. Então, Cris, só tenho, né, parabenizar e agradecer aqui pela palestra, abordando uma temática tão importante, né, principalmente na região onde nós trabalhamos e vivemos, que precisa muito avançar, né, nas discussões, nos estudos e diante do próprio atendimento aí dos alunos com indicadores de altas habilidades e superdotação. Eu percebi que você fez, né, uma apresentação bem pontual, leve, né, focada realmente, né, pensando nos profissionais que aqui estão, para que possam estar entendendo a importância e que sabe sinalizando, iniciando este processo, né? Então, você começa aí a sua apresentação trazendo, né, que a gente não precisa focar somente na questão, não deve, né, focar somente na questão do QI, vários indicadores, fatores, né, que precisam ser observados, não só na área acadêmica também, né, amplia a discussão diante do aporte teórico, trazendo outros autores, não só o Renzulli, e também discute um pouquinho, né, sobre a temática, o estudo de cada um, dá dicas, né, de indicadores que também precisam ser observados, dá dicas de diferentes instrumentos que podem ser utilizados na avaliação de um aluno com indicador de altas habilidades, então, para os profissionais que aqui atuam, né, enquanto avaliadores na educação especial, e finaliza, né, destacando aí a importância do atendimento educacional especializado, né, para os alunos com indicadores de altas habilidades, superdotação, né, trazendo, então, qual é o objetivo desse atendimento de trabalho na sala de recurso multifuncional, também na parceria com o ensino regular, e aí você destaca a tríade, que é o foco, né, do trabalho do atendimento educacional especializado, em relação ao atendimento dos alunos, não só em relação a indicadores de altas habilidades, mas a todos os alunos público-alvo da educação especial, e destaca o direito da criança, né, não só em relação ao AEE, mas também ao enriquecimento curricular, né, que é trabalhado também no AEE e também na sala de recurso multifuncional. E finaliza, então, apresentando fatores não cognitivos que os alunos apresentam. Então, veja, em tão pouco tempo, quanto conhecimento você, né, passou para nós que estamos aqui assistindo. Então, agradeço imensamente e passo a palavra para a Cristina, aí para estar fazendo os comentários, as perguntas, estar dando destaque a isso, né, Cristina? Cris e Louise, vejam que lindeza! Nós tivemos conosco mais de 20 cidades do Paraná, outras cidades espalhadas pelo Brasil. Então, a cada um de vocês que estiveram conosco, obrigada, amores. Foram mais de 120 pessoas. Então, vejam que corrente do bem, quantas sementes foram plantadas hoje, né? Isso é muito lindo. Os comentários iniciaram, claro, e não poderia ser diferente pela forma como você, Cris, conduz. Você nos encanta. Você tem o dom de nos encantar, porque em cada palavra tua é tanto afeto, é tanto conhecimento, é tanta preocupação,
Então, é como se você tivesse, assim, acalmando um pouquinho o coração da gente. É como se você tivesse de mãos dadas com a gente, dizendo assim, Sim. calma, vocês não estão sozinhos. Nós estamos com vocês. A gente vai caminhar junto. Nem que os passos sejam lentos, mas serão firmes. E Sim. se alguém ali fraquejar, eu estou aqui de mãos dadas. Então, assim, os comentários te elogiando por demais, pela pessoa incrível que você é e pelo que você representa a esse mundo. Nós tivemos muitos comentários aqui de mães presentes. Eu tô vendo alguns, gente, obrigada mesmo, de coração, não é da boca para fora. A Luísa e a Cris me conhecem bem, muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui fazendo seus comentários. E muitas dessas mães também são professoras. Então, elas se sentiram representadas em suas palavras, elas se sentiram acolhidas, minimizando, sabe, a preocupação, a ansiedade, a dor, e ao mesmo tempo fazendo aquele exercício. Puxa vida, meu filho, realmente ele é assim. Realmente ele apresenta isso, então foi muito significativo. Comentários também voltados nesse sentido, que a gente está tão atento aos déficits, às dificuldades, aos transtornos, que muitas vezes a gente não discute esse assunto. Ele passa desapercebido. É como se ele, não que ele fosse menos importante, mas que nesse momento ele acaba ficando nas entrelinhas. Então, esse comentário foi muito importante. Aqui foi muito falado também da questão do mito, de que eles dão conta de tudo, e que essas crianças sofrem menos, e que, ao mesmo tempo, eles estão num processo de sofrimento, principalmente social. Aqui também um comentário muito importante, que pena que nem toda criança com indicativo de altas habilidades e superdotação, elas são atendidas no AE. A dificuldade de se conseguir avaliação, laudos, acompanhamentos, né? Então, foi muito citado. Também teve um comentário bem importante de famílias ali que a esposa e o esposo são professores, e que daí a família toda parou para ficar discutindo, analisando, concordando, discordando. Isso foi lindo. Amiga, preparada para as perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a cada comentário, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso amor. Então, vamos... Amiga, a primeira pergunta é uma fofoquinha. Fofoca! Você se prepare, que o sistema é bruto e sistemático. Cris, nossa lindeza, você apresenta o indicativo de altas habilidades? O Sim. Dia de hoje também é alusivo. Sim, é meu dia hoje. Meu amor. Eu brinco com meu marido, né? Nosso dia hoje, marido, que nós somos os dois superdotados em casa. Meu amor, então receba, tá? O nosso carinho. Obrigada. Você também deve ter passado por muita coisa. Oi, num tempo que não tinha identificação, que não tinha EE. Leiam minha dissertação, tá? Pública lá na Universidade Federal. Vocês lendo a apresentação, vocês vão entender o meu caminho, tá? Sinta-se abraçada, Cris. Obrigada. Vamos lá, próxima. Cris, vamos lá. Quais são os danos psicológicos que o excesso de expectativas de pais e professores das crianças com indicativo pode ocorrer? Que danos são esses? Então, o que acontece? As famílias, elas usualmente vão saber com o bonde andando, né? Que o filho é superdotado. Vamos pensar nas famílias ali. A professora Paula Sakaguchi, que é aqui, nossa, né? Da Universidade Federal do Paraná, foi professora ali na sala de recursos do Instituto, que é uma das mais, né, referência que a gente tem. Ela traz, eu não lembro se foi na dissertação ou na tese dela, que esses pais eles precisam ser trabalhados. Então, por isso que o AE também trabalha com as famílias para fazer com que o dano pode ser a partir do momento que os pais comecem a colocar as suas expectativas em cima do filho. Então, tem um lado, as suas expectativas de realização em cima desse filho, que às vezes pode não estar observando qual é a área de talento do filho, porque às vezes não é o desejo do pai. Não, já que ele é superdotado, ele vai ser médico. Vai que ele quer ser ator, né? A gente tem outros autores que trazem esse aspecto também, principalmente estrangeiros, né? Ou, por outro lado, são aqueles que não reconhecem, não entendem, não reconhecem, acham que é bobagem,
né? E não por maldade, é porque acha que isso vai muito nos mitos, tá? Não, nada a ver, coisa assim. Então, porque não é que o superdotado ele vai ter uma alteração, uma disfunção psicológica e emocional, mas ele precisa ser entendido nessa intensidade, nesse juízo moral precoce. Então, às vezes, ele é tido, ele sofre bullying, ele não é escolhido no grupo, porque ele é o cara certinho, é o não sei o quê, ou é o chorão, né? Então, está sendo acolhido nesse aspecto é muito importante também, entendendo as expectativas desse filho, né? Para estar fazendo esse apoio. Então, não quer dizer que vá ter problema, mas é importante que tenha esse trabalho com a família, né? Porque não tem fenótipo, então a gente não tem não vem carimbadinho que é superdotado, né? Então precisa ter esse aspecto de acolhimento e a família precisa ser acolhida. Por isso que eu trabalho com orientação familiar, né? Para a gente fazer o acolhimento dessa família no que ela tem, não só de direito desse filho, mas também desse filho. Quem que é esse filho, né? Que eu posso estar lidando com ele. A educação, então a gente vê que as práticas educacionais positivas, né, que são as indicadas para todas as crianças, também funcionam muito bem com superdotado. Algumas adequações porque eles são mais argumentativos, né? Então a gente precisa também ter autoridade, sem ser autoritário, e um pouquinho mais argumentativo. Perfeito. Meu amor, uma queridona que também é mãe de criança com esse indicativo e professora, ela solicitou que você falasse um pouquinho sobre a sensibilidade sensorial das crianças, que muitas delas têm com indicativo de altas habilidades. Eu até fiz um comentário aqui no final, mais superficial, mas isso é comum, gente, é comum. Tem uma mãe que eu vi que comentou aqui que o filho dela põe a meia no meio do pé para frente, porque Deus o livre se encostar nos dedos, né? Então, essa sensibilidade sensorial existe, ela é real. E tinha uma outra mãe que eu acho que comentou alguma coisa aqui, de criança pequena, a gente já percebe isso em criança pequena. Então, a gente tem criança de 1 ano de idade que arranca a fralda, porque ela não suporta mais aquele negócio apertando, ela não consegue andar com a perninha aberta, ela não sabe ainda nem explicar, né? Mas é aquela sensibilidade, aquilo que incomoda, alimento, então, às vezes é o cheiro, a cor ou a textura. Normalmente é a textura, né? E não é frescura, porque é do jeito que entra, ele sai. Eu tenho um problema muito sério com fígado bovino. Do jeito que eu já tentei, gente, eu juro que eu tentei comer aquele negócio. E tentei bonitinho, tava fritinho, cheiroso, o cheiro é agradável, do jeito que entra, sai, por causa da textura, porque ele esfarela e ele cresce, assim, então é um negócio que não tem como. Então é bem importante estar observando esses sinais também, porque eles são sinais das inteligências, ali da sensibilidade, entra nesse aspecto não cognitivo. Com certeza. Minha lindeza, quais os indicadores para crianças de 1 a 2 anos? Precocidade. Então, a criança andou com menos de 1 ano, a criança já começou a falar antes do que é esperado, 1 ano e pouco, a criança começa ali com os balbucios, às vezes ela já fala palavrinha, não é comum, mas ocorre. O desfraude é feito até com concordância da criança. Eu lembro que eu tinha um aluninho, foi o primeiro que eu avaliei, em 2006. Ele largou a chupeta com 2 anos. Ele chegou para a mãe dele, era do jeito infantil, lógico, 2 anos de idade, tinha um calendário em casa e pediu para a mãe marcar um X num determinado dia. E eles tinham o costume de ir marcando todo dia para eles entenderem a passagem do tempo. Quando chegou no determinado X lá, de outra cor, sei lá que jeito que fizeram, que faz tempo e a gente perde a memória com o tempo, né? Ele pegou a chupeta e entregou para a mãe, tá, não quero mais. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de situação, então, são crianças, elas são diferentes, né? Então, mas criança pequena, usualmente, são os indicadores de precocidade que a gente vai estar observando. Meu amor, altas habilidades, superdotação, mal estimuladas, ambiente desfavorável, podem ser portas abertas para o mundo do crime? Pode. Não quer dizer, eu não vou dizer que uma coisa leva a outra, mas pode, porque ele vai procurar um grupo que ele aceita, ou que ele tenha o reconhecimento pelo destaque. Né? Eu acho que infelizmente, grandes mentes criminosas que temos aí conhecimento na história mesmo, tem ali uma inteligência acima da média, principalmente os que não conseguem ser descobertos ou pegos. Pensem naquele lá, Prenda-me que se for capaz, daquele filme.
Tem no YouTube a história dele, ele falando o que deu origem ao filme. Ele é extremamente inteligente. Hannibal Lecter, né, que é um personagem extremamente inteligente. Né? Então, pode ser sim. Né? Então, mas não é culpa, digamos assim, de uma má estimulação, um contexto, às vezes, que não seja tão adequado. Esse contexto que a gente vê da criminalidade, às vezes, não é adequado, mas é um contexto reforçador para a inteligência que ele apresenta. Né? Então, ele vai acabar se destacando. Né? Então, outra coisa que eu me preocupo mais é com aquele que fica com aquele vazio, aquela pessoa que fica com o vazio psicológico, porque ele não consegue concluir nada. É aquele que tem o potencial alto e o desempenho é baixo. Cris, visualizar, memorizar logomarcas com riquezas de detalhes, desenhar e nomear corretamente com 4 anos, pode ser um indicativo? Pode, mas tem que investigar mais se não é só reprodução. Tem que ver se ele consegue transitar ali nas áreas, consegue. Lembra da história do sino que eu falei? Então, assim, não é o sino pelo sino, não é o desenho pelo desenho. Então, ele vai pegar a logomarca do Nescau, do Nescafé, vai entender que começa com a mesma letra, que esse Nê também é do Natan, que é o coleguinha da turma. Então, ele vai estar fazendo relações de conhecimento. Tem um menininho que era... Eu fiz a avaliação dele no Infantil 4 e depois, novamente, a gente fez no primeiro ano. Ele é um QI 130. E 130 com preguiça, porque ele não queria fazer o teste. Ele ficava, tô com preguiça, eu tô cansado. Ele falava para mim, não quero fazer. E eu persistia, a área de matemática extremamente bem desenvolvida. O que me chamou a atenção no Infantil 4 é que as crianças estão reconhecendo o nominho no crachá, né? Fazendo um reconhecimento, não é forçado, mas está fazendo reconhecimento do nominho no crachá. Ele sabia o nome de todos e as letras iniciais ele relacionava o nome. A Alice é do A, que é o mesmo A do Alexandre. Mas ele não sabia vestir uma roupa que não sabia se era avesso ou que se era direito. A sincronia de desenvolvimento. Com certeza. Cris, por mais momentos como estes. Por mais momentos como esse. Tem uma aqui que é importante aqui, que eu só vou. Que Poxa, eu tô vendo aqui. lá, então. Por favor, com relação nos ao ajude. diagnóstico, existe uma idade concreta? Não, a gente avalia o arquiteto. A gente tem instrumento a partir de 2 anos e meio, tá? Instrumento psicológico formal. Não precisa ser uma avaliação neuropsicológica, que foi a pergunta da Kellen. O neuropsicólogo precisa entender de altas habilidades, tá? Então, não precisa ser neuropsicólogo, tem que ser um profissional. Temos alguns aí em Curitiba, não sei se você fala da região metropolitana, que precisa ter esse entendimento. Lá na minha página, lá no Vamos que o Filho é Nosso, tem lá o que tem que ter alguém para avaliar altas habilidades. Não precisa ser neuropsicólogo, não, mas é importante ter o seu lugar de entendimento teórico de qual é a sua concepção de inteligência, para a gente poder saber de onde partir. Perfeito. Muitos outros comentários aqui, minha amiga elogiando, enaltecendo, dizendo, pensa ter uma chefe superdotada. É a minha sócia, essa doidinha aí. Que graça. Minha pedagoga maravilhosa. Você é inspiradora e eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, que acompanharam esse momento, também são. Então, a Loíse me incumbiu aqui de fazer um convite para você que acompanhou essa palestra, para você que sentiu no teu coraçãozinho, puxa vida, eu também gostaria de apresentar um trabalho, eu também gostaria de dividir com as pessoas o que eu estudo, a minha luta pela igualdade, pelo direito de todos terem as mesmas condições de aprendizagem. Então, para você que está nos assistindo, para você que está conosco e tem esse desejo, ou conhece alguém que poderia dividir conosco, procure a gestora do município, procure a sua gestora, converse, em um próximo momento, você pode estar aqui, nessa mesma generosidade que a Cristiane está conosco. Cris, tem um pensamento que eu acho lindo e que, se vocês me permitirem, eu gostaria de encerrar com ele e também abrir, caso vocês queiram fazer mais algum ponderamento. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar.
Você gosta desse pensamento, Cris? Eu gosto muito desse, porque esse é o nosso olhar de quem é profissional da educação e profissional da educação que trabalha na perspectiva inclusiva. Louise, obrigada, minha amiga, de estar conosco. Cris, mais uma vez, um momento ímpar. Para você que está aí em casa com o pezinho enrolado na coberta, porque está frio, receba o nosso carinho, receba nosso amor, e é justamente nessa corrente do bem que a gente fortalece a luta pelo direito da igualdade, o direito de cada um aprender e se desenvolver do seu jeito. Uma boa noite, um abraço carinhoso e até a próxima. Até mais, pessoal! Até, tchau, tchau!